Companheiras, companheiros, o Simproja, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Jaboatão de Guararapes, tem a grande satisfação de iniciarmos hoje o nosso primeiro programa do Conversando com a Base. É o programa de número 1 que nós teremos aqui neste dia. Eu, que irei ser o mediador, Ronildo Oliveira, e a companheira Séfora Freitas. E aí, Séfora, como é que nós estamos nesse novo programa? Muito bom a gente iniciar uma nova fase, já que a gente tinha o Conversando com a Base, que a categoria conhece, e fizemos 64 textos, agora estamos partindo para trabalhar com vídeos. E hoje, em pontapé inicial desse programa, estamos aqui com Paulo Rocha, presidente da CUT Pernambuco, professor, então faz parte também da nossa categoria, nossa base, educação, e estamos aqui com Paulinho. Paulinho, seja bem-vindo. A CUT agradece esse convite do Simproja para participar deste primeiro programa de vídeo Conversando com a Base. E para iniciar, assim, é o primeiro programa, muito descontraído, nós temos essa característica. E Paulinho, a gente queria saber de você o seguinte, a CUT é muito conhecida, é a maior central da América Latina, a maior do Brasil, mas nós gostaríamos que você pudesse falar um pouco sobre a história do pouco da CUT e também falando sobre a conjuntura que está posta hoje no nosso país. Ronildo, a CUT nasceu numa conjuntura semelhante a essa. A CUT nasceu combatendo o golpe civil-militar de 1964. Os primeiros passos da CUT foram assim em 68, ao meu ver, quando fizemos os trabalhadores metalúrgicos em São Paulo, em Osasco, fizeram aquela primeira greve dentro da ditadura militar de 64. Já ao final dos anos 70, a gente viu surgir com força o novo sindicalismo. O sindicalismo que se dizia pela base, um sindicalismo que se dizia de massa, por conta de que até aquele momento os sindicatos funcionavam de forma quase clandestina, um sindicato comprometido com transformação social, um sindicato que não estava preocupado apenas em resolver o seu salário, mas resolver o conjunto da vida da classe trabalhadora e que defendia insistentemente o fim da ditadura e defendia a democracia. Pois bem, nós estamos vivendo hoje coisa parecida. Desde 2015 que a CUT dizia que nós estávamos iniciando um processo de ataque à democracia e que se acaso esse ataque à democracia fosse concretizado, a gente perderia a nossa soberania e a gente perderia os nossos direitos. Por isso que a CUT hoje continua na luta contra o golpe que está a cada dia aprofundando, um golpe que é jurídico, que é parlamentar e que tem um viés também militar. Esse próprio governo, Paulinho, quando ele assumiu, uma das características dele foi exatamente de fazer um enfrentamento à classe trabalhadora e especialmente colocou as centrais sindicais e os sindicatos como um ponto principal do seu ataque. Como é que você está observando todos esses ataques, principalmente quando nós tivemos o projeto do próprio Bolsonaro de cortar as consignações do imposto sindical, de não poder mais os sindicatos que são federais de poderem ter os descontos que se tinham do classe trabalhadora do seu associado. Como é que você está vendo toda essa questão? O ataque que é feito ao movimento sindical, ele é feito de diversas formas. O financiamento é uma delas, mas ele procura atacar também na forma de organização. Ele, por exemplo, já começou isso com a reforma trabalhista de 2017, e a reforma trabalhista diz de que a pessoa pode negociar direto com o seu patrão, ou seja, tenta retirar o papel do sindicato. Diz que a pessoa pode, nessa negociação com o seu patrão, ela pode assinar um termo dizendo que não ficou nada em débito por parte do patrão e que com aquilo ele não pode mais acionar a justiça. Então ele vai retirando também o poder da justiça do trabalho, mediar os conflitos da relação de trabalho. Mas ele vai dizendo também outras coisas. Vai dizendo que as pessoas podem ser contratadas como pessoas jurídicas, ou seja, se uma pessoa jurídica sai do guarda-chuva do sindicato
e aprofunda com o financiamento. Então, atacar o imposto sindical, na realidade, ele joga esta questão, porque tem um apelo social, um apelo popular, mas o que ele quer, na realidade, é acabar o financiamento como um todo. Para acabando com esse financiamento como um todo, impedir a mobilização dos sindicatos e isso propiciar que eles cortem os direitos. Esse ataque ao financiamento foi aprofundado agora com a medida provisória 873, a qual você citou, que impede o financiamento não só agora do imposto sindical, mas a própria contribuição mensal da classe trabalhadora. Essa medida 873 é inconstitucional, ela procura impedir os sindicatos de se organizarem e coloca tal dificuldade que é na perspectiva de, em conjunto com a reforma trabalhista, ela impedir o funcionamento do sindicato. O funcionamento do sindicato impedido vai fazer com que este governo, que é sucedâneo de Michel Temer, continue atacando os direitos da classe trabalhadora. Então, por exemplo, agora recentemente, já depois do dia 14, ele mandou um pacote que, felizmente, a Justiça está impedindo, um pacote no qual quer desregulamentar os trabalhos aos domingos. Quer fazer com que, por exemplo, os comerciários e outras categorias possam trabalhar o domingo sem pagar hora extra. Hoje é possível, a gente chega no shopping, o shopping está funcionando no domingo, no feriado, porém as pessoas ali recebem hora extra. Tem uma regulamentação, ele quer acabar com isso. Ou seja, é tirar todos os direitos da classe trabalhadora. Então, o corte do financiamento dos sindicatos é nessa direção. Por isso que a gente diz insistentemente que você procure seu sindicato. Se está chateado ou chateada com o seu sindicato, reclame, mas se filie e se mantenha na luta, porque fragilizar o sindicato é tudo que o golpe quer. Ô Paulinho, eu acho que um dos grandes desafios dos sindicalistas e do movimento sindical é justamente fazer a classe trabalhadora compreender essa importância de ser sindicalizada e de participar da luta. Como é que que caminhos a gente segue nesse sentido? A própria CUT tem que se renovar e se adaptar a esse novo momento. Como fazer? O próximo congresso da CUT vai tratar dessa questão. Nós estamos vivendo num momento muito delicado. Temos um golpe no Brasil, temos um ataque profundo à classe trabalhadora, temos uma emenda constitucional 95 que retira recursos da educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, uma série de coisas. Temos uma reforma trabalhista que faz com que as pessoas passem a trabalhar no seu local, na sua residência, distante, portanto, de uma categoria, que passa a trabalhar com um trabalho intermitente, que não tem certeza qual dia vai trabalhar. Por exemplo, chega numa segunda para trabalhar e o patrão diz, olha, hoje só vai trabalhar 10 minutos, está resolvido. Aí vem uma quinta-feira para trabalhar 1 hora, trabalha 12, e não tem contato com a categoria de diversas formas. Então, e ainda mais a gente vivendo o período de que é chamado a Revolução 4.0. Com essa Revolução 4.0, os empregos serão novos. Estima-se que daqui nos próximos 10 anos, 50% das profissões serão de profissões novas, que não existem hoje. Então, tudo isso é motivo de como a gente vai enfrentar esse momento que está chegando. Como a gente vai se organizar. Então, portanto, esse debate vai ser feito também no Congresso da CUT. A gente não sabe se a gente vai ter que se organizar basicamente por bairro, ao invés de por categoria, como a gente vai enfrentar o caso das pessoas que são contratadas como pessoa jurídica e não como empregados e empregadas, como é que a gente vai trabalhar com as pessoas que vivem no trabalho do Uber. Por exemplo, a gente encontra uma pessoa na rua, está trabalhando com a bicicleta, que é uma bicicleta locada, com algumas coisas nas costas, uma mochila que não é dele, é de uma empresa, levando o alimento de uma empresa para uma pessoa que ele não conhece e não é patrão, não é empregado, não é nada. Qual vai ser essa nova relação? Tudo isso faz parte do debate que a CUT está fazendo e que vai ser concluído no Congresso Nacional da CUT. Ô Paulinho, você fez uma avaliação desde 2006 e tudo se colocou, está surgindo a partir de 2006, desde o golpe militar que foi dado na presidenta Dilma e cada vez mais
a gente está observando isso por alguns vazamentos da Vaza Jato e algumas compreensões que está tendo a nítida compreensão que foi de fato um golpe da presidenta Dilma, para que possa ter todas essas alterações que o mercado, né, sempre desejou. Como você colocou a reforma trabalhista, e você colocou vários aspectos negativos que vêm em prejuízo da classe trabalhadora. Mais recente, as centrais e a CUT teve um papel muito importante, que foi a chamada da greve geral, que foi vitoriosa em todo o país. Apesar que a mídia tradicional não quer colocar isso, mas quem esteve nas ruas percebeu a mobilização que existiu. Isso em função do aspecto do desmonte da Previdência, que estão chamando de uma reforma da Previdência. Como é que você observa essa reforma da Previdência, que é que nós possamos chamar de reforma, que ele traz de malefícios para a classe trabalhadora? Primeiro, ela não deveria ser chamada de reforma, porque a gente está acostumado, quando vai fazer uma reforma da casa, do nosso sindicato, do que for, a gente faz a reforma para melhorar. Então não se pode fazer uma coisa para piorar e dizer que isso é uma reforma. Isso é uma destruição, né? E sem a perspectiva de colocar nada que preste no lugar. Então, por exemplo, a reforma previdenciária, ela já está antecedida da reforma trabalhista. A reforma trabalhista feita no governo Temer, que foi um documento que eles pegaram lá da época de Fernando Henrique Cardoso ainda, e transpassaram e implantaram, a reforma trabalhista já tira muita gente da aposentadoria. Por exemplo, em Fortaleza, ainda em 2017, em dezembro mais precisamente, foi aberto a concurso público, para uma empresa privada dentro de Fortaleza, e foi denunciado por jornais de grande circulação, em que o valor do salário da pessoa, somado com a contribuição patronal, era insuficiente para pagar a previdência da pessoa. Ou seja, recebia ao todo menos de R$180 ao mês. Ou seja, aquela pessoa não mais seria aposentada. Então já estava fora da Previdência. O que ocorre com essa reforma agora? Veja, a emenda constitucional 95, ela amarra os recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, infraestrutura, uma série de coisas. Mas não está devidamente amarrando a Previdência. Ora, se eles estão querendo diminuir todos os investimentos nessas áreas, eles iam deixar a Previdência aberta, solta, onde se tem um maior volume de recursos? Não ia deixar. Se banco ganhou dinheiro com uma série de coisas, ia deixar a Previdência de lado, um local onde ele mais poderia ganhar? Não ia. Então o ataque agora foi o ataque à Previdência, é o retorno, porque Michel Temer tentou fazer a reforma da Previdência e não conseguiu. Então Bolsonaro está retomando. Esta reforma da Previdência ela é lastimável. 30 países no mundo implantaram essa reforma baseada na capitalização. Desses 30 países, 18 desfizeram. E desses 12 que não desfizeram, é o caso do Chile, não desfez porque não teve recurso suficiente, não teve dinheiro suficiente para desfazer. Então o que é que tem acontecido invariavelmente? De Hong Kong, que está numa explosão de emprego, ao Chile. As pessoas têm os idosos numa situação difícil. Os idosos, inclusive em Hong Kong, eles são um terço das pessoas pobres, das pessoas na extrema pobreza. No Chile e no México, por exemplo, no México 45% da população ficou na pobreza absoluta depois dessa reforma da Previdência. No Chile, recentemente, nos últimos 5 anos, quase 1.000 pessoas idosas cometeram suicídio porque não conseguem sobreviver com esta reforma. Então, o que aponta, portanto, é muita pobreza para o país. Isso, quem é o beneficiado são os bancos. Bancos ganham dinheiro porque vão receber esse recurso enorme das pessoas para administrar, para ter o lucro, e se quebrar, como aconteceu no Chile, vai o órgão público, a entidade pública, vai o governo socorrer o banco. Porém, as pessoas não terão o dinheiro, ficaram sem aposentadoria, porque na realidade não é uma aposentadoria, é uma poupança. Então, se o banco quebrou, não tem o dinheiro para a poupança. Então, isso gera mais dificuldades na aposentadoria. A avaliação é de que,
Com esta forma de capitalização, sobrará recursos para o investimento, ou, portanto, para gerar emprego no presente. Também isso no Chile demonstrou que é mentiroso, por conta de 41% dos recursos que foram aplicados no Chile, dos recursos oriundos da poupança, 41% desses recursos foram aplicados fora do Chile, mais precisamente dentro dos Estados Unidos. Então, também não gerou emprego dentro do Chile. Então, essa reforma da Previdência, ela casa com a reforma trabalhista na perspectiva de retirar os nossos direitos e dar dinheiro a quem já tem muito dinheiro. Agora, não é somente o banco que vai ganhar com isso. Por exemplo, principalmente as grandes empresas também. Elas vão deixar de contratar as pessoas através do inclusive da carteira azul. Vão contratar as pessoas na carteira verde e amarela. Com a carteira verde e amarela não se tem os direitos, conforme Bolsonaro disse na campanha eleitoral. Então não se tem FGTS, não se tem 13º, não se tem férias, não se tem uma série de coisas. Ou vai contratar a partir da pessoa jurídica. E não na pessoa jurídica, todos esses direitos vão a pique. Não existe, por exemplo, uma empresa grávida. Quem já viu uma empresa tirar férias? Quem já viu uma empresa ficar com um resfriado? Então, não se tem nenhuma despesa além do que for pago de imediato à pessoa. Na realidade, essa reforma trabalhista, ela está fechando o ciclo com a reforma previdenciária e vai tirar a maioria dos nossos direitos. Ô Paulinho, e quando a gente vem para a educação, a gente percebe que a educação foi escolhida por este governo até para criminalizar, para ataques, retirar direitos. A própria emenda constitucional que você falou agora há pouco congelou principalmente os recursos para educação e saúde. E em relação à reforma da Previdência, que nós somos majoritariamente uma categoria feminina, o que é que a gente pode dizer para a nossa base sobre isso? Olha, a juventude e as mulheres são as mais atacadas. E se há a combinação de ser jovem e de ser mulher, pior ainda. E entre essas categorias que as mulheres são enormes, são fortes, são majoritárias, a gente pega empregada doméstica e professora. E também trabalhadora rural. Imagine no caso de uma professora. Esse exemplo que eu vou dar é mais para uma professora da iniciativa privada. Imagine uma professora que começou a trabalhar aos 20 anos de idade, hoje tem 40 anos de idade, e já tem 20 anos de carteira assinada. Ela estará faltando 5 anos para a aposentadoria. Tá? Aí a reforma vai dizer que ela vai ter que trabalhar até os 60. Ou seja, ela estava faltando 5 e fora esses 5, ela vai aumentar mais 15. Ela estará faltando, na realidade, 20. 15 além desses 5. Só que com a tábua de vida, tem um mecanismo que diz que de tempo em tempo a idade mínima sobe. Então essa professora poderá ter que trabalhar, fora os 5 que ela faltava, mas alguma coisa em torno de 17 anos. Ou seja, ela provavelmente tem pela frente para trabalhar mais tempo do que o que ela já trabalhou. Tá? Isso é para a iniciativa privada. Na rede pública não tem caso muito diferente não. Não chega aos 22, mas chega aos 15 tranquilamente. Imagine uma professora que está faltando daqui 3 anos para se aposentar, aí ela vai ter que aumentar agora para completar a idade. Vamos supor que ela estivesse com 47 anos, agora ela vai ter que aumentar mais 10. Então vai ter 13 anos na realidade. Outros exemplos piores, está faltando 1 ano para se aposentar. Aí ela disse, não, só vai aumentar para mim 6 meses. Vai ter 1 ano e 6 meses só de trabalho. Tudo bem, vai ter 1 ano e 6 meses de trabalho. Só que quando ela chegar com esse 1 ano e 3 meses, que ela for se aposentar, o salário dela desce enormemente. Aí ela vai ter que voltar ao trabalho, se manter no trabalho, para perto desses 30, 40 anos, ela ter um salário digno. Então, está mantendo as pessoas no trabalho e vai fazer tudo quanto é movimento para as pessoas trabalharem os 40 anos, inclusive as professoras, que é uma categoria que tem vários problemas no seu cotidiano. Por exemplo, a CNTE já fez pesquisa, o Simpro São Paulo fez pesquisa, acho que a POSP também fez, o Simpro Brasília fez pesquisa. Todas as pesquisas feitas no campo da educação demonstraram que pelo menos em torno de 30% dos professores e professoras têm a síndrome de burnout, a falta do fogo,
ou seja, não tem ânimo suficiente para manter-se no trabalho. Isso é fruto das categorias que não se sentem em condição de resolver a vida do outro. Então, em si, a função já faz com que tenha um problema de saúde. Hoje tem mais a violência, não tem as devidas condições de trabalho e não tem remuneração digna. Ainda mais para trabalhar mais. Sem falar que um agravante é que está faltando atrativo para a profissão, né? Os jovens não estão mais querendo seguir a carreira por todas essas dificuldades. Tudo isso é que hoje a juventude não quer ser professora. É um problema grave. É um problema sério. E a gente ainda vai ter um outro problema, porque a reforma que foi feita, a reforma na educação, vai apontando, por exemplo, para a gente ter a educação em casa. Então, a partir aquilo que a gente chamava de telesala, hoje está ficando coisinha mínima. Está sendo barrado por enquanto, mas eles estão perseguindo. A reforma que foi feita na educação já aponta para que 40% das aulas no ensino médio possam ser realizadas à distância. Então, a perspectiva que eles têm é que tenha aula à distância, inclusive no ensino fundamental. Isso acaba com a categoria e, pior do que isso, vai rimar com a reforma trabalhista. Se você está desempregada, por que é que você não pode ir em casa dar aula para o seu filho, para a sua filha? E vai sobrar para quem? Vai sobrar para a mulher. E a qualidade também do ensino que vai cair. E a qualidade cai. E também isso não leva, Paulinho, a uma questão da privatização da educação, porque quando você coloca esses EAD, escola à distância, nós já temos a compreensão que existe várias empresas com pacotes já montados, prontos para oferecer tanto às secretarias de educação, a toda instituição pública que se tenha. Isso não é uma forma que eles estão tentando de privatizar dos recursos públicos que devem ser dirigidos exclusivamente para a escola pública, eles ser agora direcionada para o setor privado? Olha, tem um ataque longo, persistente, muitas vezes na surdina e às vezes claros, para se apropriar dos recursos da educação. Então, hoje a disputa na sociedade, inclusive a luta de classe, passa pela disputa do recurso público. Na época que Tasso Genro era ministro da Educação, ele foi fundamental para a gente impedir que se colocasse a educação pública na OMC, ou seja, na discussão do mercado mundial, porque se queria recursos públicos da educação. E esse recurso passa por diversas formas. É o livro didático, é o material escolar como um todo, é também comprar os programas que você cita, é uma série de coisas. E neste momento está passando, inclusive, por a aula à distância e pelos programas que são citados aqui. Então, essa disputa que está colocada não é só na área da educação, são em outras áreas também, mas é fundamentalmente, nesse momento, pelos recursos da educação e da saúde. Paulo, eu quero voltar um pouco sobre a reforma da Previdência, uma questão que a gente sempre percebe e a gente está discutindo com outros parceiros, outras pessoas, essa reforma da Previdência, um discurso que o governo coloca e todos aqueles que vêm em defesa da reforma é colocar que a Previdência ela é deficitária. É um discurso que sempre se coloca em todos os meios de comunicação, em todas as falas deles. De fato, a Previdência ela é deficitária? Primeiro uma coisa, antes de ir direto na tua resposta. Hoje o Brasil precisa fazer uma reforma tributária. Não dá, por exemplo, para um menino que tem ali no bairro uma cinquentinha, ter que pagar o IPVA para poder circular com sua cinquentinha. Tem outros debates paralelos, mas tem que pagar o IPVA. E quem tem uma lancha, quem tem um helicóptero, quem tem um avião não paga IPVA, não paga nada. Né? Não dá para a gente ver a classe trabalhadora pagar um imposto caro quando compra o feijão, quando compra o arroz. E esse mesmo arroz, esse mesmo feijão tem o mesmo peso, tem o mesmo custo para quem é rico. Então, proporcionalmente, o peso é diferente. Então, tem que haver uma reforma tributária. Isso no lugar da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela está escamoteando as coisas. Primeiro, o governo tenta misturar alhos com bugalhos. Não é verdade? Hoje, a gente tem um tripé, que é a Seguridade Social, que passa com recursos do trabalhador e da trabalhadora, quando ele tem a carteira assinada,
passa pela contribuição patronal e passa por uma cesta de impostos. São esses três que seguram a Seguridade Social. O que é segurar a Seguridade Social é, por exemplo, uma pessoa que tenha 65 anos e não tem condição de se aposentar, vai receber o benefício. Um menino, uma menina que tem um problema de saúde e não vai ter condição de entrar no mercado de trabalho, dependendo da renda da família, vai ter um benefício. Isso é Seguridade Social. Alguém leva um acidente ali forte na estrada, vai lá, o SAMU, vai lá uma série de serviços da saúde, isso é Seguridade Social. E tem a aposentadoria que faz parte do tripé, que é a Previdência. Pois bem, essa cesta de impostos com a contribuição patronal e a contribuição dos trabalhadores e trabalhadoras, ela não pode ser deficitária, porque a Constituição inclusive diz, se essas cestas, juntando isso tudinho, ainda for menor a despesa do que a receita, a União terá que complementar. Então não tem previsão de déficit. O que é que acontecia, por exemplo, até 2014, quando a gente tinha geração plena de emprego? Mesmo fazendo as contas como o governo faz hoje, até 2014 a gente tinha superávit, e ainda 2015 também, contando só o que se contribui dos trabalhadores, a contribuição patronal e o pagamento das aposentadorias. Mesmo assim, ainda era superavitária. O que é que ocorre? Ocorre que o governo está querendo reduzir recursos do investimento num serviço na área social, e ocorre que os bancos querem entrar nesse filão, querem receber esses recursos. É o Estado neoliberal, que tem que tirar o Estado de tudo quanto é coisa e deixar a iniciativa privada fazer tudo que imaginar, se colocando no pressuposto de que vai gerar emprego, vai gerar qualidade de vida, quando isso mundialmente está provado que não. Então, a reforma da Previdência é mais na direção de transferir capital do que resolver o buraco da Previdência, que não existe. Não existe. Uma outra forma de voltar a ser superavitária, considerando as contas que eles fazem, é gerar emprego. E eles não estão gerando emprego. O golpe não gerou emprego, gerou desemprego. A reforma trabalhista não gerou emprego, gerou desemprego ou empregos precários. E a reforma previdenciária também não vai gerar emprego. Então, o que deveria ser feito para resolver isso não está sendo feito. Estão apenas de olho no recurso público, um recurso que será transferido para a iniciativa privada, em particular para os bancos. E a CUT entende que essa reforma pode ser melhorada? Aceita mudanças nesse projeto de reforma, Paulinho? A gente é contra, ponto. É bom se você colocar, Paulinho, porque nós estamos percebendo que o governo, ele inteligentemente colocou alguns pontos, como a questão do BCP, como a questão do rural, e até tentando mudar agora a idade para as mulheres, e muita gente já está achando que isso vai melhorar. Mas na realidade a espinha dorsal está mantida. Falam até em retirar os professores da reforma, né? Para poder convencer o pessoal que a reforma foi melhorada. Na realidade, o que é que eles estão tentando fazer? Hoje, quem começa a governar, dividir o governo hoje no país, é o presidente da Câmara, né? Então, o relatório que foi lido é um relatório que tem várias diferenças com relação à proposta original, à proposta de Bolsonaro. Porém, a questão central está mantida, né? O ataque é profundo. O que tirou de importante foi a desconstitucionalização, porque tudo que Bolsonaro fazia, diz, olha, isso a gente vai fazer depois, isso a gente vai fazer depois. Hoje a Previdência ela tem umas amarras. Para fazer modificações nela, tem que alterar a Constituição. Então ele queria que não precisasse mais mexer na Constituição, queria um cheque em branco. Então esse cheque em branco foi tirado. Mas o miolo continua. Por exemplo, tem que trabalhar 40 anos para ter a aposentadoria integral. Então, o que é que ocorre no caso da professora? Tem que ter cuidado e tem que ter a perspectiva de classe. A primeira questão. Porque não adianta a professora ou o professor dizer, não, a minha vida foi resolvida
mas ela tem filho, ela tem filha, ela tem sobrinho, tem sobrinha. E esse filho, essa filha, esse sobrinho, essa sobrinha, vai ser pego por essa reforma. Tá? Então ela livra a pele dela, em parte, mas deixa fritar a pele do seu filho, que é filho da classe trabalhadora também. Então não podem entrar logo nesse canto de que resolveu a minha vida, eu vou tirar o corpo fora. Até porque não resolve. A gente vai precisar trabalhar mais tempo para ter aposentadoria integral, vai ter que calcular a aposentadoria pelos maiores salários, aliás, pelos menores salários, inclusive, vai tentar desvincular a gente da ativa, a gente quem está aposentado, vai ampliar o tempo de trabalho não só para a gente, mas para outras categorias também. Então, é um arremedo que ele está fazendo para tentar fazer com que a reforma seja aprovada, inclusive querendo retirar servidores estaduais e municipais da reforma. Ora, o que é que ocorre? Se a reforma da Previdência passa, os estados e municípios terão que se adaptar, se adequar à reforma da Previdência. Ou seja, eles vão ter que voltar para o mesmo ponto. Então, a gente sair da luta, deixar passar essa reforma, a gente vai ter mais dificuldades quando ela chegar no estado, quando ela chegar no município, porque o estado e o município terão a obrigação de se adequar ao que foi definido dentro do Congresso Nacional. Ô Paulinho, você que é da área da educação, né, é professor da rede estadual, né, faz parte da direção do SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores da Educação do Estado de Pernambuco. Como é que você está vendo, num contexto mais amplo, a educação aqui em Pernambuco, né? Por todas as questões que se tem da criminalização que há da própria docência, da retirada de alguns direitos, como é que você vê tudo isso aqui para ver mais o foco para Pernambuco? Olha, recentemente nós tivemos uma conversa com a AMUP. Colocamos a importância de aprofundar o debate por conta de algumas questões, caso do piso, por exemplo, de que precisa ter um tratamento mais uniforme e de garantia do piso. Aí a gente tem na rede estadual um governo que ataca profundamente o piso. E a gente já disse para o governo do estado de Pernambuco que ele é o espelho. Na hora que ele faz determinadas coisas, isso vai se espalhando pelos municípios. Exato. Então é fundamental de que a rede estadual, ela na condição de espelho, na condição de estimuladora, que ela tenha políticas públicas que garantam a educação pública de boa qualidade. Tá? Então, a gente não pode ter o piso sendo desrespeitado, a gente não pode ter precárias condições de trabalho e não pode ter uma campanha publicitária que seja maior do que o que tem lá na realidade. Hoje nós temos, no Brasil como todo, e Pernambuco não foge disso, um nível relativamente baixo da qualidade da educação. Baixo por diversos motivos. Baixo por conta histórica, questão histórica, do pouco investimento na educação. Baixa por conta da sobrecarga de trabalho da classe trabalhadora, principalmente professores e professoras. Baixo por conta da precária condição dos estudantes. Em grande parte ainda a gente continua tendo aluno que precisa trabalhar, precisa fazer bico e dividir o bico, o seu local de trabalho, com o momento para ir para a escola, reduz isso. Baixo por conta da situação social como um todo. Então tem que atacar de diversas formas. Agora, também precisa ter alguns movimentos na rede estadual e notadamente nos grandes municípios que apontem para a gente inibir, por exemplo, o que está acontecendo hoje na cidade de Itabira. A gente tem uma professora demitida, né, por conta de defender a categoria. Demitida porque enfrentou a prefeitura. Demitida por conta de que, principalmente, tem um secretário de administração que manda e desmanda no município. A gente não pode ter ainda experiências, como a gente já viu em municípios, em que a quantidade de professores com contrato temporários é maior do que a quantidade de professores efetivos. Aquilo é fundamentalmente cabide de emprego e precariza a educação. Então, isso tudo poderá se agravar
a gente volta à reforma trabalhista, na medida que a reforma trabalhista, com a lei da terceirização, possibilita hoje de que a atividade fim seja feita, seja o trabalho exercido por uma pessoa que não é concursada. Então, a educação pública, e aí serve em outras áreas também, precisa ter um nível de respeito, precisa ter um nível de investimento e um nível de comprometimento social para que a gente possa superar o momento que nós estamos. Nenhum país avançou, nenhum Estado avançou dignamente sem investir na educação. Exato, essa preocupação a gente coloca, Paulo, você está falando da terceirização, tem na educação, já existe em alguns estados essa possibilidade, essa questão de algumas organizações sendo contratadas, professores sendo contratados em vez de ser diretamente com o concurso público, mas com uma forma terceirizada. E isso, se de fato acontecer, nós teremos uma qualidade da educação muito ruim. Nós já temos deficiência e vai aumentar, porque a gente tem que compreender que a educação, um profissional que está lá, ele, além da formação, ele tem a própria formação continuada no seu preparo. E aquelas pessoas que são terceirizadas, eles ficam 1 ano, 2 anos, depois vão embora. E aqueles que são concursados, eles passam um bom tempo, ou seja, todo investimento que é feito em um profissional da educação, ele tem um retorno de imediato para a melhoria da qualidade do ensino. Essa questão a gente tem que compreender, muitas pessoas não entendem, só vê a questão puramente economicista, porque um profissional que é terceirizado, logicamente ele recebe um recurso muito menor do que um profissional que seja concursado, que tenha toda a sua qualificação. Olha, na rede estadual de Pernambuco, nós temos um percentual enorme de pessoas contratadas por tempo determinado, né? Esse pessoal é uma situação delicada, mas a terceirização que chega vai ser pior. Exato. Por exemplo, esse pessoal que é contratado por tempo determinado, a grande maioria absoluta tem curso superior, tanto na educação como na saúde, só que recebem abaixo dos profissionais que são efetivos. E passam 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um, e tem casos que a gente já escuta falar de mais de 8 anos. Dá uma saidinha e volta e continua de novo. Só que essas pessoas são contratadas direto pelo Estado. Tá? Temos um outro caso que tem a ver com sua fala do que aconteceu em Goiás, em que a Justiça diz que é permitido contratar professores para atividade fim através de organização social. É semelhante ao que a gente tem nos hospitais aqui nas UPAs e alguns hospitais de Pernambuco. São contratadas através de organização social e não são empregadas públicas, não são servidores públicos e servidoras públicas. Só que a terceirização, a partir da reforma trabalhista e a partir principalmente da lei da terceirização que ocorreu antes da reforma trabalhista, ela é no grau pior. Por exemplo, a gente chega nas escolas da rede estadual, principalmente, e a gente encontra a merendeira, a pessoa da limpeza, a pessoa que faz a portaria, que não tem nada a ver, é uma pessoa contratada por uma empresa privada aí qualquer. Com a terceirização, a gente pode ter isso também para professores e professoras, porque até então era impeditivo de que houvesse a terceirização para o professor e para a professora, ou para o médico e para a médica. Tá? Então, a gente vai ter agora, com a terceirização, a contratação terceirizada. Se contrata do jeito que se contrata uma empresa para limpeza, se contrata uma empresa para prestar o serviço na sala de aula. E essa empresa pode quarteirizar, ou seja, contratar outra empresa. Então, acaba plano de cargos e carreiras, exato, acaba piso, acaba uma série de coisas. A gente já escuta falar até no professor Uber, né? Até no professor Uber. A gente, quando comenta com algumas pessoas sobre o professor Uber, a pessoa fala, o que é isso? Não compreende. Que é a contratação só para uma aula, só para um eventual, né? É um chamado eventual, sem vínculo nenhum com os estudantes, né? E com a escola. Pois é. Então, isso é o contexto. Aí a gente está falando da educação, mas também serve para outros serviços públicos. Paulinho, voltando um pouco à questão da CUT,
nós percebemos, quando a gente discute com algumas pessoas, que eles fazem críticas às centrais sindicais, e especialmente a CUT, por ela ser a maior da América Latina, a maior do Brasil, coloca que a central ela é partidarizada. E coloca até que ela faz parte de um braço do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que você avaliasse essa questão. E aproveitando para emendar, uma das críticas sendo muito feita à CUT, porque a CUT que está puxando, não só a CUT, como também a própria CNTE e os sindicatos, puxou o Lula livre. Eu queria que você falasse também sobre o que significa de fato o Lula livre. Né? O que é o Lula livre? É Lula ou é uma questão muito além do Lula livre? E principalmente pelo que está acontecendo agora com o Vaza Jato. Tudo isso que está acontecendo no Brasil. Eu sei que é um questionamento muito complexo, mas eu queria que você nos colocasse exatamente esses 3 pontos. A questão da partidarização que se coloca das centrais, né? Outra questão o significado do Lula livre e agora com essa questão do Vaza Jato. Olha, a CUT nasceu de um período de grande abolição no movimento social brasileiro. Tá? Citei lá atrás de que os primeiros passos para a CUT, não se discutia a CUT, mas os primeiros passos foram com aquela greve de Osasco em 1968, dentro da ditadura militar, num período muito duro da ditadura militar. Então esse movimento surgiu o PT no final dos anos 70, e no início dos anos 80 fez surgir a CUT e em seguida o MST. Então, essa grande abolição fez surgir organismos de luta, suprapartidários. Na direção da CUT, em vários lugares, a gente tem pessoas que não são petistas, tem pessoas petistas, tem pessoas de outros partidos, tem pessoas que não são de partidos algum. Então, é mais do que isso. Agora, ela surgiu nesse contexto. Repito, um contexto que fez surgir o PT, em seguida a CUT e em seguida o MST. Um contexto de luta contra uma ditadura, um contexto de muito sonho. Sonho que é o movente, costumo dizer que o sonho move a classe trabalhadora. Se não fosse o sonho que a gente tem, a gente não teria tudo que a gente tem hoje. Então, a CUT, portanto, ela tem um compromisso de lutar em defesa da democracia, em defesa da liberdade, contra as ditaduras, contra o golpe de 64, e a gente está dentro de outro golpe agora. A CUT, por defender um Estado democrático, ela não pode aceitar o Lula preso. Tá? Porque Lula foi preso num determinado contexto. A gente já dizia em 2015, na luta que a gente fez contra as medidas provisórias de Dilma, já no finalzinho de 14 para 15, que atacava os direitos nossos com relação ao auxílio defeso, ao auxílio-desemprego, tá? A gente fez um ataque profundo e questionava a política econômica de Dilma. A gente foi para as ruas desde janeiro de 2015, desde janeiro, ou seja, mal ela tinha tomado posse. Mas a gente dizia o tempo todo que a gente não poderia perder a democracia, porque o ataque que estava sendo feito à direita era muito maior do que contestar a política econômica de Dilma. Até porque a política que ela estava aplicando era uma política que deveria ser bem-vinda pela direita, que era tudo que a direita queria. Mas o movimento que elas estavam fazendo, a direita estava fazendo, era muito mais amplo. Era de retirar a democracia. E a gente dizia, se acabar com a democracia, acaba com a soberania e o passo seguinte será acabar com os nossos direitos. Então a gente ficou nas ruas com Dilma, a gente ficou nas ruas com Lula durante a reforma previdenciária que Lula fez, a gente esteve nas ruas com os servidores públicos em grandes greves no governo Lula e no governo Dilma. Agora, a gente também tem que ficar de olho aberto. Infelizmente, a gente errou na avaliação que a gente fez em 15. É só que a gente errou para menos, porque o ataque foi maior do que o que a gente imaginava. Tá? A gente perdeu a democracia, mas os direitos
foram retirados de uma proporção e ainda continuam um ataque para tirar mais direitos. A democracia foi tirada de uma forma que foi aprofundado. Naquele momento não se colocava o termo militar no golpe de 16. Hoje se começa, né? Eu particularmente avalio que a gente está no meio de um golpe jurídico, parlamentar, midiático e militar. Os militares é que estão avalizando esse golpe. Recentemente o Heleno deu um murro na mesa, 2 murros na mesa, para garantir que não haja julgamento de Lula. Agora, recentemente, novamente, o Supremo Tribunal dá indícios de não julgar, fazer o julgamento de Lula. Então, manter Lula preso significa dizer manter o ataque à democracia. Porque não tem nada no processo que prove de que ele cometeu o que está sendo acusado. Veja, se uma pessoa com a condição política que Lula tem, de representatividade a nível internacional, com a condição financeira que ele não é um ricaço, mas não é uma pessoa pobre, com a condição que ele tem de que muita gente topa fazer a defesa dele de graça, com a condição de ter há mais de um ano ele preso e a mobilização diariamente feita em defesa da liberdade dele, em que um juiz diz que ele foi acusado por ato indeterminado, preso por alguma coisa que não sabe o que é que foi, tá? Essa pessoa permanece presa. Imagine uma pessoa do povo, uma pessoa comum. Exato. Tá? Se o juiz atua como acusador, se ele é flagrado, isso já foi dito desde 2016, está sendo dito, mas agora ele foi flagrado. Se ele é flagrado, que fez o papel de acusador e não de juiz, não de mediador, que ele elaborou provas, que ele mexeu na composição do Ministério Público para ir para o interrogatório. Se ele comandou tudo isso, se articulou com a mídia, com todo mundo, se isso tudo é provado e isso não é considerado, imagine o que um juiz pode lá numa cidadezinha fazer para prender uma pessoa do povo, uma pessoa comum. Então, defender a liberdade de Lula é a gente defender o retorno à democracia, ao Estado democrático de direito. Por isso a CUT não abre mão da defesa de Lula. Por conta disso que a gente vai fazer o nosso Congresso Nacional agora, e o nosso Congresso Nacional vai ser chamado Lula Livre. Eu quero dizer que nessa turbulência toda que a gente está vivendo, não é? A gente vê que muitos sindicalistas estão sendo perseguidos, a gente percebe até no noticiário alguns assassinatos, não é? Não é difícil, não é fácil a vida de um sindicalista. E eu queria saber de você, Paulinho, o que é que motiva você a estar nessa liderança, na presidência da CUT? Qual é a sua motivação para essa luta? Eu acho que é a mesma motivação de uma série de pessoas que fazem jornalismo alternativo, que chega lá na escola de forma anônima, mas que enfrenta os desmandos de alguém que está no posto superior, de alguém que está no posto superior que poderia se baixar a cabeça para aceitar os desmandos, mas enfrenta a luta, tá? Diretoras, por exemplo, que ajuda a greve. Então, é uma motivação comum a um monte de gente. Só que o caminhar, o dia a dia, leva as pessoas a irem ocupando alguns espaços. E nesse caminhar, no dia a dia, eu cheguei onde estou, na presidência. E aí eu não posso entender que isso como uma motivação pessoal. Isso é uma motivação da classe trabalhadora. Olha, eu costumo dizer o seguinte: há 100 e poucos anos atrás, uma pessoa da minha cor, da cor de Ronildo também, a gente era escravo. A gente era escravo. Foi a luta que tirou a gente da escravidão. Há 100 anos, 100 e poucos anos atrás, a gente trabalhava 14 horas por dia no Brasil. Já tem sido 16, a gente estava 14 horas por dia, inclusive crianças. Então foi feita uma greve, a greve de 1917 no Brasil, a primeira greve nacional geral. Um dos pontos de pauta era que a criança não trabalhasse 14 horas por dia. A criança. Que a gente passasse a ter o direito das férias, ter o direito da folga no final de semana. Então, tudo isso que a gente tem foi na luta. Então, essa é a motivação da classe trabalhadora. E eu, como membro da classe trabalhadora, e feito tantos outros,
a gente se mantém na luta por conta desses sonhos e dessas disputas que a gente tem na perspectiva de construir um Brasil diferente, uma nação diferente e um mundo diferente. Ô Paulinho, queria que você, como vai ter agora o 13º CONCUT, como você já abordou, né, vai ter o Congresso Nacional da CUT, como também vai ter o Congresso Estadual, e é o momento de reunir todas as lideranças sindicais do Brasil todo para rediscutir os novos rumos da classe trabalhadora, especialmente da CUT. Eu queria que você tocasse e falasse um pouco como está organizado, qual a concepção política, quais são os debates que nós teremos, né, neste Congresso Nacional da CUT, em cima de tudo que está acontecendo hoje no nosso país, né, que nós estamos numa situação, como se colocou, eu sempre compreendi que nós estamos numa ditadura, de uma forma disfarçada, mas é uma ditadura, dentro da democracia, né? Colocando as instituições como se estivessem funcionando normalmente, mas nós percebemos que não está funcionando de uma forma correta, coerente. E a coisa muito mais séria que nos preocupa, como você colocou, a questão dos militares, até Lula colocou isso em uma entrevista, os militares sempre teve um comportamento anteriormente de defesa da soberania nacional, principalmente das questões das empresas e das indústrias nacionais. E parece que esses militares hoje esqueceram tudo que se tem, porque o que a gente está percebendo é uma venda, o Brasil está à venda com esse novo governo. Como é que você vê tudo isso em cima do 13º CONCUT? Será de 7 a 11 de outubro em Praia Grande, São Paulo. Começou por conta das assembleias, nas assembleias dos sindicatos, a gente discute o temário, tira a nossa delegação para o Congresso Estadual e para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a gente está chamando como uma refundação da CUT. O ataque que está sendo feito no mundo do trabalho, as profissões novas que vão existir, serão de tal forma impactantes que a gente está chamando que esse Congresso é, na realidade, uma refundação da CUT. Então, a gente vai discutir a questão da democracia, por isso que ele é o Lula livre, por exemplo. A gente vai discutir a questão da soberania, na medida que, como você falou, a gente entrega o patrimônio material e imaterial, porque quando a gente entrega, por exemplo, a Embraer, a gente não passa para a Boeing apenas os aviões que estão sendo lá produzidos, a matéria-prima que está lá, ou o avião pronto que já tem. A gente passa a tecnologia também. Quando a gente passa a Petrobras, a gente está passando tecnologia também. Quando a gente acaba com o nosso submarino nuclear e repassa para os Estados Unidos, a gente está repassando também a tecnologia. Então, além dos bens naturais, né? Então a gente vai discutir no nosso congresso, essa entrega que está sendo feita, essa doação que está sendo feita da nossa soberania. A gente vai discutir como está impactando esse ataque ao movimento sindical, aquele que a gente tratou lá quando falamos há pouco da reforma trabalhista. E a gente vai discutir como é que os sindicatos vão ter que atuar nesse novo contexto. Um contexto em que, por exemplo, a gente vai chegar numa loja e não tem nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora. Aliás, tem um trabalhador que está apenas botando material lá nas prateleiras. Como é que a gente vai funcionar com um mercado, por exemplo, que tende a cada dia mais ser feito pela internet e quem atende lá na outra ponta não é um trabalhador, é um robô. Então, como é que a gente vai enfrentar esse novo mundo? Como é que a gente vai enfrentar essas profissões novas que estão chegando? Então, tudo isso faz parte do temário que vai ser discutido no nosso Congresso. Por exemplo, na Inglaterra, recentemente, o pessoal, uma das centrais fez o Congresso Nacional dela e foi importante eles discutirem como é que vai ser feito o tratamento com as pessoas que estão saindo do mercado de trabalho frente a essas profissões novas. Como é que o Estado, como é que as empresas vão garantir formação para essas pessoas continuarem no mercado de trabalho. Então, tudo isso vai ser discutido também no nosso Congresso. Porque a gente imagina, por exemplo, a possibilidade, não é uma certeza, mas é uma discussão que vai ser feita, se a CUT vai se organizar por local de trabalho ou por local de moradia, por exemplo.
na medida de que grande parte dos trabalhadores, das trabalhadoras, não estarão na fábrica, não estarão nas lojas, não estarão nos escritórios, estarão fazendo trabalho em casa. Então, tudo isso é tema que vai ser discutido e, simbolicamente, vai ser feito em Praia Grande, local onde teve o congresso de fundação da CUT. Muito bom. Diante de tudo isso, a gente já está finalizando. Eu queria que você dissesse para a nossa base, né? Estamos conversando com a base, queria que você dissesse para ele, Paulinho, há luz no fim do túnel? Tem luz no fim, com certeza. Se não tivesse luz no final do túnel, a gente não estaria aqui, é a primeira coisa. Veja, eu costumo dizer que a gente é herdeiro de uma série de lutadores e lutadoras. Comecei citando aqui, há pouco citei a escravidão. Mas quando fizeram a Revolução Industrial, um monte de gente ficou desempregada, um monte de gente saiu quebrando máquina e se encontrou uma alternativa para a classe trabalhadora continuar avançando. Ali se trabalhava 16 horas por dia. A gente no Brasil acabou com o trabalho de 16 horas por dia. A gente instituiu licença maternidade, a gente instituiu férias, 13º, tá certo que o 13º foi mais recente, mas a gente acabou com a escravidão, a gente acabou com a história de que se o trabalho infantil fosse extinto, o Brasil quebrava, a gente acabou com o trabalho infantil. Então a gente deu longos passos. Só que quem quer explorar está querendo retroceder. Então a gente vai ter que continuar na luta, porque foi a luta que garantiu tudo que a gente tem hoje, que garantiu o direito da mulher votar, o direito da mulher dizer se quer casar ou se não quer casar, se quer casar com quem quer casar. Coisas que são aparentemente básicas hoje, a gente conquistou na luta. Então é a luta, é o sonho, a esperança de construir uma sociedade justa, onde não tenha gente passando fome, onde não tenha gente desempregada, onde as crianças tenham o acompanhamento dos pais, onde as crianças tenham as ruas para brincar, os parques para brincarem. Esse mundo melhor, infinitamente melhor, é um movimento nosso, e ele é a nossa luz. E não vai ser nenhuma exploração, não vai ser nenhuma ditadura, não vai ser nenhuma loucura que o mercado financeiro queira fazer, que vai roubar isso da gente. Então, luz no final do túnel tem, e a gente precisa continuar de mãos dadas para a gente enfrentar essa dureza da vida e a gente plantar dias melhores. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E nós estamos finalizando o nosso debate e queremos agradecer a Paulo Rocha, mais conhecido carinhosamente como Paulinho. E dizer para nossos associados e associadas e para a comunidade que está nos assistindo que teremos outros programas que nos assistam e divulguem o vídeo que nós iremos passar para todos vocês. E, para finalizar, Simproja, 26 anos de luta em defesa da educação pública.